Seja bem-vindo ao Espaço Opinião fim de semana. Já sabe, eu e o Nuno Camilo fazemos-lhe companhia para analisar as notícias que marcaram a semana. E precisamente comigo em estúdio está Nuno Camilo. Nuno, obrigada desde já pela sua presença. Voltamos então a encontrar-nos para analisar a atualidade política nacional e também internacional, as notícias que se destacaram ao longo desta semana. E Nuno, começamos precisamente com a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola. Bem, Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer aquilo que melhor sabe, diplomacia, e está a conseguir criar aqui uma nova rota, por assim dizer, de relações que estavam esfriadas, desde os problemas com os tribunais e com os vice-presidentes e com aquela separação, ao fim e ao cabo, da família anterior que geria o país e agora do novo presidente, está a criar um novo registro de relações. Isto é relevantíssimo, primeiro porque nós estamos a falar de um país que nos consumiu em 2018 cerca de 2,4 mil milhões de euros, o que é muito dinheiro, quer em exportações, quer em serviços, o que significa que muito dinheiro português está lá investido neste momento e há necessidade de o recuperar. Todos nós sabemos que um dos maiores problemas que existe neste momento da nossa economia com as relações com Angola é conseguir tirar dinheiro de Angola e com isto há uma garantia que vão existir pagamentos. Neste momento, cerca de 50% da dívida já registada das empresas em Angola já foi paga, mas existe outros 50% que ainda estão por pagar e que são muito importantes para a nossa economia. Que o Estado angolano já disse que tem todo o interesse também que vai em fazer esse pagamento e que vai isso. regularizar. Sim. A previsão é até meados do ano, mas nós temos a convicção e, acima de tudo, a experiência daquilo que é as relações, a diplomacia e a libertação de fundos. Até ao final do ano, se fosse, o pagamento seria muito importante, quer para a nossa economia, quer para as empresas. E há muitas empresas que, quando tiveram os problemas estruturais naquilo que foi a entrada da Troika e a quebra daquilo que eram as receitas no campo económico nacional, olharam para Angola e para os países africanos, mas muito em particular para Angola, e, ao fim e ao cabo, canalizaram muito daquilo que era a sua capacidade produtiva para lá e, acima de tudo, também investimento. O que faz com que agora estejam, eu diria, muitas delas em sufoco financeiro e estes 50% destes 2,4 mil milhões de euros sejam muito relevantes para entrarem novamente na nossa economia e, acima de tudo, poderem alimentar um novo ciclo económico, não só para as relações comerciais entre Portugal e Angola, mas também para o crescimento da produtividade e da nossa economia a nível nacional. Mas também facilitar aqui também os vistos para os portugueses que já estão em Angola. Aqui é um estreitar de relações também, ou digamos assim, toda a história que une os dois países. É verdade. O que acontece é que quando tivemos aquele despolutar das questões dos tribunais com o antigo vice-presidente e outros, isso criou ali alguns entraves e vemos, por exemplo, até as próprias cartas de condução não eram reconhecidas lá, depois passaram a ser, os vistos começaram a demorar muito tempo, portanto, criou-se a criar um conjunto de obstáculos de maneira a demonstrar o desconforto e os nossos governos anteriores não tiveram a capacidade de conseguir perceber e vislumbrar este problema e, acima de tudo, tentar matar o problema. E isto foi-se arrastando e agora o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que está em digressão por Angola e vai até Cabo Verde, está neste momento a fazer aquilo que é a sua diplomacia económica para suavizar as relações e, acima de tudo, para estreitar as relações entre os dois países. E é óbvio que para nós, Portugal, é muito relevante porque é o nosso quarto maior exportador que nós temos no mundo. É Angola, neste momento. Embora as exportações tenham abrandado. Nuno, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente dos afetos. Sim, Marcelo Rebelo de Sousa veio criar um novo paradigma daquilo que era a relação com o eleitorado. Se nós antes tínhamos um presidente como Ramalho Eanes, como Jorge Sampaio, como Cavaco Silva, distantes, frios e, acima de tudo, muito racionais, o professor Marcelo Rebelo de Sousa
tem, eu diria que duas agendas no bom sentido da palavra. Tem a sua agenda pública, das suas atividades enquanto Presidente da República, e depois tem a tal agenda, a segunda agenda, que é a dos afetos, onde vai visitar instituições de solidariedade, vai dar a comida aos sem-abrigos, vai participar em ações de solidariedade, e isto é uma nova lógica daquilo que nós estávamos habituados. E com isto nós conseguimos ver uma presidência mais próxima e, acima de tudo, uma presidência a conseguir tapar alguns buracos e algumas lacunas que a nossa democracia tem vindo a sentir nos últimos tempos. As fragilidades da geringonça e às vezes até da oposição fazem com que o professor Marcelo consiga ser, eu diria que, um cogumelo que está ali capaz de aguentar toda a pressão e de responder. Porque, veja, aquilo que aconteceu em Pedrógão, aquilo que aconteceu nos incêndios mais a norte do país, o professor Marcelo, as pessoas, o primeiro a chegar vai ser o professor Marcelo. Ainda bem que o foi. Chegou, conseguiu serenar as pessoas, conseguiu tranquilizá-las e, acima de tudo, conseguiu dar aquela relação de proximidade que na política muitas vezes falta. E esta é uma nova lógica e agora nós temos a era Marcelo e o pós-Marcelo, não é? Portanto, vamos ver quem são os próximos Presidentes da República e as relações que eles vão criar, porque depois deste novo enquadramento é muito difícil. E hoje, ou melhor, esta semana, o professor Marcelo, na visita a Angola, fez uma coisa que não era comum naquilo que eram as visitas de Estado, é sair do seu próprio carro, de Estado, e andar a pé pelas ruas, a ser ovacionado e a ser saudado pelas pessoas que estão ali em Angola, muitos deles residentes, outros não são, outros portugueses, mas as pessoas a reconhecerem-lhe e a darem-lhe carinho como se ele fosse um político da região. Portanto, isto nota-se que tem uma capacidade de interação diferente e, acima de tudo, era impensável num dos anteriores Presidentes da República, que eu já referi, algum dia saírem do carro para virem cumprimentar e virem fazer uma ação de proximidade como faz o professor Marcelo. Muito bem, Nuno. Para terminarmos este tema, faço-lhe apenas uma última questão. O que é que se espera agora das relações entre Portugal e Angola? Eu acho que, acima de tudo, o mais importante é que haja aqui alguma estabilidade. Primeiro, nós, com um sistema e com estabilidade, nós conseguimos vislumbrar aquilo que podem ser os investimentos. Porque se por parte dos empresários, essencialmente, se conseguirmos perceber qual vai ser a postura e o posicionamento económico do país, os portugueses estarão disponíveis novamente para investir e reinvestir os seus capitais. E veja que do outro lado de Angola também há um sinal muito forte. O próprio presidente angolano pediu ao Presidente da República para que ajudasse a organizar as eleições autárquicas do próximo ano. O que significa que já querem novamente os portugueses ser parte integrante da solução e os portugueses a não serem o problema. Portanto, esta evolução, do ponto de vista económico e até mesmo para nós portugueses, no que diz respeito à criação de novas oportunidades e abrirem novos ciclos, será muito relevante porque estamos com um país conhecido, com relações privilegiadas e que podem fortalecer a nossa economia em todas as suas dimensões. Muito bem. Nuno, passamos agora ao próximo tema. Falamos do Prémio Melhor Destino Sustentável da Europa. Bem, esta é a primeira vez que este prémio é atribuído a Portugal. E não é um prémio qualquer. É um prémio atribuído, primeiro, na maior feira e a mais relevante a nível europeu, que é em Berlim. E vemos também, e esta parte é que eu acho relevantíssima, não só o prémio. Vemos, por exemplo, o que aconteceu nos Açores, que já estão a ter posturas de condicionar o acesso a determinadas zonas e a limitar de maneira a que o próprio turismo seja relevante, mas as duas questões mais relevantes para mim é que os investidores olham para isto como uma janela de oportunidade, turismo sustentável, responsabilidade social, e isto é muito relevante. Portanto, os operadores voltam a olhar para Portugal como uma janela de oportunidade, independentemente do crescimento que nós estamos a ter, mas começam a olhar não só para os grandes centros urbanos, mas também para outras regiões, como o caso do interior. Depois, uma segunda questão é o posicionamento da Secretária de Estado do Turismo. E a Secretária de Estado disse numa frase aquilo que eu considero relevante no que é o posicionamento do nosso turismo. Nós não podemos ser só turistas que chegam à cidade ou à região, entram, fazem a sua visita, fazem as suas refeições e vão-se embora. Não. Há uma preocupação acrescida neste momento por parte do Governo, que é dar uma dimensão diferente ao turismo. É o turismo dos eventos,
é o turismo dos congressos, é o turismo para os estágios desportivos e é um turismo diferente. Portanto, de maneira a que nós não tenhamos tantas épocas baixas, não é? E que consigamos compensar as quebras com este tipo de eventos. Porque o turismo de negócios, o turismo dos eventos, o caso dos concertos, por exemplo, o turismo de estágios de equipas de futebol, estamos a falar de equipas que ficam no Algarve ou ficam na Madeira e que ocupam durante 15 dias, 3 semanas, um espaço e unidades hoteleiras de referência com valor e que consomem por necessidade, não só muito, mas com qualidade. O que faz com que eles possam também deixar muito mais dinheiro na nossa economia do que nós temos picos e dizermos, ok, a Madeira e o caso do Algarve só funciona na altura de verão, assim nós conseguimos equilibrar e fazer com que outros pontos do país consigam ter atividade em diferentes alturas do ano. O que é que representa para Portugal este prémio? Este prémio, primeiro, representa a possibilidade de criar ainda mais postos de emprego, porque se existir novos investimentos por parte daquilo que é os investidores estrangeiros, e veja que Portugal nos últimos tempos teve o Porto, o melhor destino europeu, mais do que uma vez. Lisboa também já recebeu o prémio de melhor destino europeu. Agora, o melhor destino europeu mais sustentável. Significa que nós, neste momento, conseguimos ter uma montra de prémios, o que faz com que também haja, por parte daquele que é o consumidor, que tem responsabilidade, diz, eu quero ir para um país que tenha... Porque nós, às vezes, desvalorizamos isto, mas já começa a existir muitas pessoas que começam a olhar para isto como algo de responsável e que querem ser parte integrante desse projeto. E ser parte integrante desse projeto não significa que tenham que fazer nada do ponto de vista da atividade, mas basta só virem visitar um país que já é considerado um destino sustentável e ter uma postura aceitável do ponto de vista da sua atividade, que vai, ao fim e ao cabo, também contribuir direta e indiretamente para a atividade daquilo que é o prémio. É também todo um trabalho que tem sido feito e desenvolvido. No fundo, é um reconhecimento do que tem sido feito. Sim, as entidades de turismo da região norte, do centro, do sul, a Associação de Turismo do Porto, têm vindo, e também a dos Açores e a da Madeira, têm vindo a ter atividade mesmo muito ativa. Uns com a promoção interna, outros com a promoção externa, mas cada um tem vindo a desenvolver atividades de relevância e, acima de tudo, têm, eu diria que, viajado na onda daquilo que é a captação de investimento. É óbvio que nós temos um conjunto de condições climatéricas, gastronómicas, arquitetónicas, que nos fazem e que convidam as pessoas também a visitar o Porto e a região do Norte e a região do Centro e do Sul. Veja, por exemplo, a iniciativa que nós vamos ter no próximo ano com o Papa Francisco em Lisboa, as Jornadas da Juventude. Portanto, são iniciativas como esta que captam muitos fluxos de pessoas e, acima de tudo, também que nos trazem receitas consideráveis. Isto são, eu diria que, oportunidades que nós deveríamos continuar a desenvolver e, acima de tudo, a fazer com que elas possam capitalizar para a nossa economia mais emprego e, acima de tudo, mais receita. Nós tivemos alguma quebra, não no número de passageiros, mas nas receitas. E haveríamos de inverter essa tendência e, acima de tudo, aumentar. Podemos quebrar nos passageiros, mas aumentar a receita, que seria relevante. Muito bem. Nuno, agora falamos de uma questão bem mais sensível e que, de facto, tem sido alvo de muita preocupação por parte das entidades competentes. Falamos da questão da violência doméstica. Sim, é um tema que é muito delicado, porque é dentro de portas, muitas vezes, e umas vezes nós visionamos, não é? Porque é a violência física, mas também há uma violência psicológica muito grave e muito agressiva. Eu diria que neste momento nós temos números relevantes e quando nós falamos em violência doméstica, temos sempre associado o número para as mulheres. E nós, por exemplo, a APAV, no seu relatório, fala em cerca de 5.000 casos de violência doméstica no ano de 2018. Nós falamos
em pessoas idosas também em violência em 900 a 1000 pessoas. E depois falamos nos homens e nas crianças. Portanto, nós quando falamos, o terceiro é os jovens, crianças e jovens, e o último, o quarto, é os homens, com cerca de 780, 790 casos. E isto leva-nos a pensar duas coisas. A primeira questão é o silêncio destas pessoas, nomeadamente os mais velhos. Muitas vezes sem se poderem deslocar, sem poderem ir a nenhum sítio, sem terem uma luz ao fundo do túnel que os possa ajudar, e muitas vezes estão ali quase a servir de escudo para alguns receberem a sua reforma. E não sabem como pedir ajuda. Nem sabem como devem pedir ajuda. E isto é algo que nos deve preocupar a todos, e que nós devemos estar sensíveis, acima de tudo, para ajudar e para detectar e nós próprios muitas vezes denunciar. Eu diria que nós devíamos ter uma sociedade muito mais ativa, não é só nestes casos, de participar muito mais nas atividades cívicas e estar muito mais atentos àquilo que se passa à nossa volta. Que deve envolver, isto é um problema que deve envolver toda a sociedade. E depois, veja o seguinte, o legislador, e quando nós falamos aqui em violência doméstica, leva-nos a pensar em algumas decisões dos tribunais que às vezes não são tão boas quanto nos parecem, mas depois quando nós vamos ler o conteúdo percebemos o porquê daquela decisão ou não. E o que acontece muitas vezes é que o legislador, neste momento eu considero que é um legislador macio. Eu diria mesmo macio. E digo isto porquê? Porque nós hoje o que vemos é que, na situação mais grave de violência doméstica prevista no Código Penal, é o caso da morte, e a morte, a pena vai dos 3 aos 10 anos. E eu pergunto se isto é uma pena compaginável com alguém que se quer ver livre de outra pessoa. Não me parece que seja o aceitável. É óbvio que não vamos falar, então todos deviam ter 25 anos, mas se calhar devíamos aumentar aqui a moldura penal, de maneira a pessoa a ter aqui algum cuidado e ter aqui associado também, se calhar, alguma medida patrimonial. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, além de haver um agravamento da moldura penal, passar se calhar de 10 até aos 15 anos, de maneira a que as pessoas possam imaginar que vão ficar encarceradas durante muito tempo, mas tiverem uma moldura no que diz respeito àquilo que é uma compensação pecuniária para a vítima, ao longo da vida da vítima, se calhar as pessoas dizem, ok, eu vou pensar, é óbvio que a gente diz, mas quem está a ter um ato de violência doméstica não vai ter tempo para pensar qual é a moldura penal, nem quais são as consequências penais. Será que não? Naquele momento pode, mas os factos que levam a chegar àquele momento, se calhar vai pensar 2 vezes. Porque se nós chegarmos à beira de uma pessoa e lhe dissemos assim, ok, a moldura penal vai passar de 10 para 15, há um agravamento, mas em contrapartida aquilo que nós vamos fazer também é dizer o senhor vai ter que pagar uma indemnização ad aeternum até esta pessoa falecer. Isto significa que vai privar uma parte do seu rendimento para um ato que cometeu. E isto, quando entra no bolso das pessoas, as pessoas pensam 2 vezes. É óbvio que uma pessoa que está a cometer um ato destes, de agressão física ou psicológica, muitas vezes tem outros problemas associados e outras limitações do ponto de vista mental. Mas, se nós agravássemos aqui as penas, eu acho que esta era uma situação de emergência penal que justificava o agravamento da pena e consequências materiais. Para se combater também aqui a violência doméstica, Nuno. E, acima de tudo, também nós criarmos, quer com as polícias, e hoje vemos que as polícias têm dificuldades de meios, têm poucos recursos, também humanos, existem aqui algumas limitações, alocarem mais pessoas e mais elementos físicos e até do ponto de vista imobiliários, entenda-se casas, para poderem ajudar estas vítimas que estão a sofrer, de maneira a que elas possam, acima de tudo, ter alguma dignidade. Porque o que acontece é que muitas vezes estamos a falar em famílias que fazem a participação, depois chegam a casa, a coisa ainda corre pior, depois vão à GNR, a GNR diz o senhor já fez a participação, já não podemos fazer muito mais do que isto, e andamos aqui e acaba na GNR. também por não haver um acompanhamento.
Sim. Quando se apresenta a queixa, acaba por não haver esse acompanhamento. Porque os processos... A vítima fica fragilizada a partir O desse processo momento. não é urgente, é urgentíssimo. Não é? Porque alguém que foi participar e é um facto real, não é? Deve, no meu entender, ter aqui um apoio diferente. Primeiro, as questões, as alterações legislativas, porque os tribunais são a consequência daquilo que se faz no Parlamento. Se o Parlamento não fizer leis, os tribunais não as podem aplicar de um modo superior em função daquilo que são as perspectivas jurídicas da questão. Muito bem. Passamos ao próximo tema. Falamos de bolsas de estudo mérito do Estado. Bem, bolsas de tema, estudo. E porque esta notícia também? O tema do ensino. Nós, na semana passada, falávamos daquilo que era a taxa de natalidade e dos apoios que deveriam ser dados. O Governo, em 2009, criou a bolsas de estudo de mérito. Porque já há um sistema, que é o Fundo de Apoio ao Estudante, de bolsas de estudo para aqueles que são economicamente carenciados, independentemente do seu subsistema de ensino. Pode ser público, particular e cooperativo, concordatário ou politécnico. E, na verdade, o Governo, e bem, à data de 2009, criou estas bolsas de mérito, no qual as pessoas tenham média igual ou superior a 16 e que não tenham nenhuma cadeira com chumbo, recebem uma bolsa de mérito. Ainda bem que nós promovemos a excelência, promovemos a qualidade, mas não podemos depois estar 3 anos à espera que estas pessoas recebam. Nós, neste momento, falamos em bolsas que estão em 2019 a ser pagas as de 2013, 2014. Portanto, significa que há pessoas que tiveram a bolsa de mérito, foram reconhecidas, tiveram esse prémio, mas, na verdade, já estão a trabalhar e ainda não receberam. O que não me parece normal nem aceitável. Nós estamos a falar em cerca de 3 mil alunos. Portanto, não estamos a falar de um número, se me dissesse 300 mil ou 400 mil, eu percebo que, do ponto de vista do Orçamento de Estado, isto seria um esforço grande, até para as próprias universidades. Mas 3 mil alunos distribuídos por um país inteiro não me parece, nomeadamente no setor público, não parece que isto seja justificável. Acho bem que o Governo, acima de tudo, consiga acelerar o processo, mas, acima de tudo, que volte a pôr a funcionar este produto, e bem, de mérito, porque, acima de tudo, é um incentivo a que as pessoas realmente valorizem aquilo que é a sua atividade, mas, acima de tudo, que possam investir ainda mais naquilo que são os resultados e valorizar o mérito relevante. Muito bem. Nuno, antes de irmos para intervalo, temos os destaques da semana. Quem são, então, os destaques desta semana e porquê? Bem, eu destacava esta semana três pessoas. A primeira, o Padre Américo Aguiar. Notável, no meu entender, um jovem com 46 anos, que está, neste momento, foi nomeado recentemente Bispo Auxiliar de Lisboa. É algo que não é só pela nomeação, mas pelo percurso que o Padre Américo tem vindo a ter nos últimos anos. E hoje é o culminar também esta nomeação. Mas é o responsável da Rádio Renascença, é o responsável da Irmandade dos Clérigos, é o que vai estar à frente das jornadas da juventude com a vinda do Papa. Portanto, estamos a falar de alguém que neste momento veste aquela que é a missão eclesiástica de uma maneira muito particular e que tem vindo a ter o seu reconhecimento. E quem o conhece sabe que o Padre Américo é uma pessoa não só prestável, próxima, mas acima de tudo conciliadora. Como é que define? Eu defino como, eu diria quase que perfeito, só tenho o defeito de ser benfiquista, muitas vezes acérrimo. Tirando isso, não é relevante. Mas acho que o Padre Américo é uma pessoa muito agradável e, acima de tudo, um homem que tem vindo em todos os sítios por onde passa, todas as pessoas deixam uma menção daquilo que é de carinho por ele, pela forma positiva como ele encara as coisas e como as resolve, acima de tudo. Eu diria que está naquilo que eu diria um homem acima do normal pela sua forma de estar e de ser, e o reconhecimento tem vindo a ser algo palpável, como é a nomeação para Bispo Auxiliar. Muito bem.
Primeiro, então, o primeiro destaque desta semana vai para o Padre Américo Aguiar. Depois, gostaria de destacar também as águas de Gaia na pessoa do seu diretor executivo, o administrador executivo, Miguel Lemos, porque está neste momento a desenvolver um projeto inovador, que é o inovador na área das águas, que é o aproveitamento das águas residuais, nos quais elas são águas não potáveis, que são reutilizáveis, portanto estamos aqui a falar em economia circular, não é? Porque estamos a pegar num produto que não é potável, que já não vai ter utilidade e a reutilizá-lo para a lavagem das ruas, os caixotes do lixo, para a indústria, portanto a reutilização da água e o não desperdício. Portanto, é um projeto inovador e, acima de tudo, que devemos dar destaque, tendo em conta o tema que é a água e aquilo que é as preocupações ambientais que todos devemos ter para os próximos anos, e é um bem que começa não a ser tão escasso como nós às vezes pensamos, mas na verdade começamos a ter aqui algumas limitações e vemos em algumas partes do globo a seca que é transversal a quase territórios inteiros. Muito bem. Por último, e não menos importante, gostaria também de destacar o Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Vítor Hugo Salgado, porque reabilitou e pôs em funcionamento aquilo que são as termas de Vizela. O Vizela passou a entrar agora naquilo que é o roteiro termal, o que é relevante, porque criou postos de trabalho. Acima de tudo, estamos a falar de uma área geográfica que tem muita indústria e passa também agora a ter outras áreas de negócio relevantes, não só para cativar novos públicos, mas acima de tudo para ter um espectro totalmente diferente daquilo que era o turismo. Era uma região que não tinha um atrativo do ponto de vista turístico relevante e passou hoje a estar naquilo que é o roteiro termal, e é relevante ter um equipamento deste em funcionamento e com um investimento considerável, reabilitado. Muito bem. Nuno, fechamos então esta primeira parte com os destaques da semana. Até já. Fazemos então agora um breve intervalo. Regressamos já de seguida. Regressamos então ao Espaço Opinião fim de semana. Nesta segunda parte abordamos a questão internacional, toda a atualidade que marcou a semana em termos internacionais. E, Nuno, regressamos então a esta última parte e começamos por Macron e o salário mínimo europeu. Porquê Macron? Bem, o presidente francês, neste momento, tem vindo a tentar tomar uma posição daquilo que era as lideranças anteriores. Nós, quando falamos de Churchill ou Jean Monnet, estamos aqui a falar de pessoas que marcaram muito aquilo que foi a construção da própria Europa, e Churchill, num dos seus discursos, dizia: a Europa só tem futuro se estiver unida. Portanto, já se começava aí a vislumbrar que o posicionamento que nós viríamos a ter no futuro, e vemos que Macron escreveu um artigo de opinião transversal a vários, foi distribuído por vários jornais a nível europeu, todos, em cada país europeu saiu num jornal, o texto na íntegra, e ele tentou de uma forma muito minimalista, mas com sabedoria, na minha opinião, falar daquilo que é a necessidade da unidade da União Europeia, do problema que é o Brexit, daquilo que são as convenções internacionais e, por exemplo, a questão do carbono de 0 até 2050, e ele tentou, de uma maneira hábil, posicionar-se daquilo que é um grande estratega para a Europa. E vemos depois o mesmo Macron que teve os coletes amarelos, e que ainda os tem, em momentos diferentes e sempre muito agressivos, a tentar falar à Europa e a tentar liderar a Europa. E vem falar no salário mínimo nacional, no salário mínimo europeu, e depois vem falar na tributação aos gigantes da internet. Quando ele fala no salário mínimo europeu, eu vejo aqui alguma dificuldade.
E vejo alguma dificuldade por uma questão muito simples. Porque nós nem em Portugal temos o salário mínimo igual, porque o setor privado tem um salário mínimo, o setor público tem outro, e os Açores e a Madeira têm outro. Portanto, estamos aqui a falar em 4 salários mínimos. Portanto, não há um salário mínimo num país só. Depois vemos países como a Dinamarca e a Noruega que não têm salários mínimos. Não há. Isto é uma necessidade dos países do sul da Europa. Portugal, Espanha, Grécia, Itália, são os países que falam do salário mínimo. E depois esta necessidade de Macron tentar condicionar a agenda. E depois o Macron também faz outra questão, que é, ele diz que se nós, europeus, no Conselho Europeu não conseguirmos chegar a um acordo para tributar os gigantes da internet, a França vai o fazer. E isto é um posicionamento de tentar liderar quando não há liderança na Europa e quando vemos que a Europa está, eu diria que está simpaticamente numa zona cinzenta, completamente parada e sem rumo. E Macron tenta liderar, apesar de não conseguir liderar o seu próprio país. Portanto, quando ele não consegue condicionar o seu próprio país, não consegue inverter as manifestações e o sentido de revolta por parte dos seus eleitores, está neste momento a tentar virar-se para o exterior, do género, ok, mas eu tenho uma visão estratégica para a Europa e isto é que nos vai salvar a todos. Está também a tentar cimentar aqui a sua imagem. Uma imagem política de Macron. Que futuro poderá ter Macron a nível europeu ou até mesmo na União Europeia? Poderá, de facto, alcançar essa pretensão de ser um dos grandes políticos europeus? Eu acho que lhe falta muito conteúdo para isso. E nós vemos que Macron teve durante muito tempo aqui completamente arredado daquilo que eram as lideranças e só agora com este artigo que escreveu para toda a Europa e com esta questão de criar um imposto para os gigantes, e estes gigantes da internet é uma consequência de não ter conseguido implementar um aumento do combustível e, em consequência, a tributação que deixou de tributar as grandes fortunas, esse descarrilamento estratégico dele de não tributar as grandes fortunas vai tributar o combustível, há as manifestações, com muitas outras consequências das manifestações, não foi só a tributação do combustível, e depois, ok, eu não tive solução para isto nem para isto e agora vamos aos gigantes europeus, que é mais fácil do ponto de vista estratégico, porque apesar de eles poderem reclamar muito, todas as pessoas reconhecem que, na verdade, estamos a falar com alguém que recebe muito dinheiro e consegue compensar. Eu considero que Macron é um líder a prazo. Eu diria mesmo, não é um líder, está a prazo. E nós vamos ver que as sondagens em França têm vindo a descer vertiginosamente, porque o glamour que Paris nos deu com os anteriores líderes não é o mesmo que Macron tem neste momento. Macron, em quem os franceses depositavam grandes expectativas, Nuno. Sim, e nós vimos o resultado, Macron teve um resultado quase que esmagador na altura e falamos também de alguém que um jovem também. não tinha grande carreira política. Portanto, nós olhávamos, não era alguém que fez parte de um percurso político, não. Teve uma ascendência vertiginosa e a queda também, neste momento, está a ser vertiginosa, mas vamos aguardar, pode ser que consiga sacar algum coelho da cartola e fazer um passe de mágico e isso possa inverter aquilo que é o sentimento de revolta que existe neste momento em França. Vamos aguardar. Bem mais do que em França, também a questão também passa por aquilo que são as fragilidades do projeto europeu. Sim. Nuno, passamos agora ao próximo tema, um tema também aqui que está diretamente relacionado com a Europa e com o mundo, aliás. Falamos do Estado Islâmico. Bem, o Estado Islâmico, neste momento, o califado está a ser muito atacado, está reduzido, dizemos nós, reduzido a pouquíssimas membros que estão neste momento a fazer as lutas finais, por assim dizer, mas o que eu considero aqui grave é que muitas células vão estar espalhadas pelo mundo. Essa é a primeira questão. E vemos o que está a acontecer em Londres, no aeroporto de Londres, que foi encontrado um embrulho
agora numa universidade na Escócia e vemos que o sentimento de insegurança dos europeus está a voltar outra vez a surgir. Isto esteve adormecido. Esteve adormecido e isto é que é preocupante. Mas ainda mais preocupante do que isto, e isto é que me deixa preocupado, é a passividade das organizações internacionais, é que nós estamos a falar num Estado Islâmico que hoje tem 2 milhões e 500 crianças que estão completamente abandonadas. Estamos a falar de crianças de 2, 3, 4, 5 anos que estão em campos de refugiados completamente abandonadas e à sua mercê. E isto, não há organizações não governamentais que consigam responder a este problema. E eu pergunto onde é que estão as organizações como a ONU, como muitas outras, e onde é que está o Estado americano, que está muito revoltado e muito preocupado com a Coreia do Norte e muito preocupado com os nossos amigos do Iraque, mas numa situação destas, em que nós estamos a falar em crianças que estão completamente desprotegidas, alguns deles com 6, 7 anos que andam com os seus irmãos ao colo e que fazem quilómetros para conseguirem arranjar comida e para conseguirem chegar a uma cidade diferente, não vejo a sociedade a indignar-se. Veja o que é que aconteceu quando houve um atentado em Paris a um jornal, que era um jornal que publicava umas notícias sobre o Estado Islâmico e fazia umas caricaturas. Nós criamos na Europa uma indignação e criou-se até imagens no Facebook que na altura mostravam a indignação das pessoas. É verdade. Mas nós agora estamos a falar em 2 milhões e 500 crianças. Não estamos a falar em 250, nem que fosse uma. E esta é que é uma preocupação. O que é que vai ser do futuro destes jovens? Nós temos problemas de taxa de natalidade, ainda por cima, e estamos a desperdiçar um potencial de um ser humano que, independentemente da sua crença religiosa, independentemente daquilo que o formataram, alguns destes, porque aos 10 anos já foram formatados para andarem com uma pistola e para darem tiros, portanto, e é preciso agora fazer um trabalho de reversão de toda esta realidade, não vejo a comunidade internacional preocupada. Em contrapartida, acho que o Estado Islâmico, eu diria que é como uma doença que nunca sai do nosso organismo, porque acho que será impossível conseguir erradicá-lo, será desmembrado, mas nunca será erradicado, porque na verdade irá perder força, mas vai ter pequenos focos, como já teve em vários países pelo mundo fora, de atentados e que vão ser reivindicados por ele e que vão ter consequências muito negativas de insegurança para a nossa sociedade. Nuno, há pouco falava das crianças que estão abandonadas na sequência, então, também de toda esta questão inerente ao Estado Islâmico. Pergunto-lhe também a todos aqueles que se juntaram ao Estado Islâmico, todos os europeus que se juntaram ao Estado Islâmico e que agora querem voltar, como é que se conseguem reintegrar estes cidadãos? É uma pergunta... Que é uma realidade. Sim, é uma pergunta que acho que deve ser perspectivada de várias maneiras. A primeira é perceber a veracidade dessa vontade, não é? Porque, na verdade, como é que nós podemos aferir que há alguém que durante algum momento da sua vida quis ir combater uma causa e que de um momento para o outro, quando a coisa está a correr menos bem, afinal aquela já não é a causa e já quer voltar. Portanto, é aferir a veracidade dessa vontade, de maneira a que nós não vamos criar cá uma célula. Claro que isto parece um bocadinho rebuscado, mas é estranho. Alguém que foi por uma causa tão estranha e que todos nós conhecemos e vimos imagens chocantes de atos completamente atrozes que foram feitos, como é que alguém quer abraçar uma causa dessas? A segunda questão é... Eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade muito tolerante. E além de ser uma sociedade muito tolerante, é uma sociedade que tem a capacidade de conseguir absorver estas pessoas. É óbvio que será muito mais fácil elas não virem rotuladas, porque isso vai criar um estigma. Mas se eles chegarem de uma forma muito discreta e sem atitudes que possam parecer aquilo que foram ou que contribuíram que fosse no passado, eu acho que a sociedade estará disponível para os receber e, acima de tudo, reintegrá-los. Agora, defendo também que a nossa sociedade
e os nossos serviços secretos e afins devem monitorizar durante algum tempo, de maneira a perceber realmente se existe aqui alguma relação com outros elementos, algumas relações que possam outros elementos estar noutros países, de maneira a perceber realmente se aquilo desistiu a vontade que eles tiveram em tempos de abraçar a causa do Estado Islâmico, porque, sinceramente, por muito respeito que a gente possa ter por causas, esta aqui ultrapassa tudo aquilo que é o aceitável e o normal. E como é que também se convertem a esta causa? O que é que os leva a converter-se? Que é também outra das grandes questões que se coloca. Eu diria que muitas vezes é uma lógica de ser diferente, não é? Porque alguém que está num país em que não tem atividade, em que não faz nada, vamos ali. Parece um bocadinho minimalista e simplista, mas já li relatos de pessoas, nomeadamente mulheres, que quiseram abraçar o Estado Islâmico e que, quando regressavam, nomeadamente para a Inglaterra, algumas pessoas que isso aconteceu, os relatos delas eram que eram mais uma e não queriam ser mais uma, queriam ser a pessoa que ia acrescentar valor e ser diferente. E aqui eram mais uma no meio de uma multidão e não queriam ser assim e queriam ser diferentes e infelizmente foram diferentes pela pior causa. Muito bem. Nuno, passamos agora para a questão da mobilidade. Bem, eu acho que a questão da mobilidade tem criado a todos nós muitas dificuldades. Do ponto de vista fiscal, nós hoje somos o país da Europa que tem a maior carga fiscal para a aquisição de carros novos. Isso nós não podemos esquecer e essa é uma realidade dura que nós sabemos. Mas depois nós hoje temos um ministro que diz que não se deve comprar carros a diesel. Depois temos os carros elétricos que ainda não têm autonomia suficiente. Depois, a partir do dia 1 de abril, estão previstos mais 100 postos de carregamento e os privados podem entrar no negócio e podem começar a carregar carros elétricos. Depois temos os híbridos, que do ponto de vista fiscal para as empresas têm os seus benefícios, e depois aparecem os diesel. E agora nós vemos a Bosch, vemos a própria Volkswagen, que estão a desenvolver um diesel novo, que é o diesel R33 qualquer coisa, que neste momento reduz em 20% as suas emissões e em contrapartida é feito de energias renováveis. Eu acho que a grande questão que nós hoje temos aqui é essencialmente percebermos, primeiro, qual é verdadeiramente o melhor carro para a mobilidade nas cidades, e este, para mim, é um paradigma que vai alterar, porque o que nós vamos começar a ter é que vemos um crescimento dos transportes coletivos, e vemos o caso da Metro do Porto e da Metro de Lisboa, o número de passageiros tem vindo a aumentar, e não estamos a falar de passageiros turistas, estamos a falar de passageiros ao longo do ano com consumos mensais. Vemos também, este paradigma está a mudar, vemos o paradigma da questão daquilo que é a relação da aquisição do carro. As pessoas, neste momento, ter um carro, para muitos é considerado um bem de luxo, tendo em conta os custos. É preferível ir de Uber, ou de Cabify, ou de táxi, é muito mais simpático. E depois há uma facilidade, tendo em conta aquilo que foi o crescimento que nós temos tido a nível do turismo, há uma dispersão de número de rentacars que faz com que o preço dos próprios veículos também tenha descido. O que faz também com que as pessoas muitas vezes dizem assim, ok, se eu precisar de um carro para uma semana, eu vou ali, alugo num rentacar e uso o carro durante uma semana e não preciso estar a pagar seguro, manutenção e impostos globais. E isto leva-nos a pensar que qual realmente é o melhor modelo, primeira questão, e a segunda questão, qual é o melhor conceito do ponto de vista da mobilidade. Porque aquilo que nós vemos hoje é que se nós hoje tivéssemos carros essencialmente elétricos, e se nós hoje pegássemos só em Portugal e convertêssemos todos os carros que temos a combustão a carros elétricos, o que era, do ponto de vista económico, impensável, mas do ponto de vista energético nós não conseguíamos fornecer energia para estes carros todos. Era impossível. Não tínhamos capacidade, face à energia que nós geramos no nosso país
E nós hoje já vamos muitas vezes, além de termos energias renováveis, que a própria EDP já tem e outras operadoras, nós já vamos muitas vezes, às vezes, buscar energia a outros, Espanha. O que significa que neste momento, se nós invertêssemos para os carros elétricos, nós tínhamos que ter sistemas de energia alternativa que iam ser mais poluentes para produzir menos energia no que diz respeito àquilo que gerava em termos de benefício para os carros elétricos. O que eu quero dizer com isto é que, na verdade, eu acho que as pessoas estão neste momento num grande dilema, que é qual é o carro que nós podemos comprar, qual será a melhor solução, qual será a melhor solução, e depois França, não o Macron, mas França, veio agora criar aqui um ruído. Paris vai ter até 2020 cerca de 600 táxis movidos a hidrogênio. E se nós olharmos para aquilo que é o hidrogênio na mobilidade, nós chegamos ao Japão e o Japão hoje tem, na marca Toyota, já uma força muito grande nos carros a hidrogênio. E do ponto de vista daquilo que é a limpeza, o desgaste do nosso habitat, aquilo que é a gestão da energia, é, do ponto de vista da rentabilidade, não só a pilha de hidrogênio tem uma durabilidade muito maior e os carros conseguem fazer autonomias de 600 e 700 km. Estamos a falar numa realidade que me recordo, não há nenhum carro elétrico que tenha esta autonomia. E estamos a falar, acima de tudo, em algo que a sua produção não gera e não prejudica tanto o nosso meio ambiente. Portanto, nós hoje olhamos para a generalidade e dizemos assim, ok, os melhores carros são os híbridos, os hidrogênio, mas na verdade nós quando chegamos ao catálogo das revistas para comprar um carro e queremos escolher, chegamos lá e só há um neste momento, mas que do ponto de vista da comercialização ainda não tem aquilo que é o aceitável, porque não há bombas de gasolina, não há nenhum posto que neste momento que possa produzir o hidrogênio. A não ser fábricas que estão ainda em testes cá, nomeadamente para os autocarros. E eu digo assim, nós neste momento estamos a criar uma necessidade à nossa sociedade de dizer, ok, meus senhores, deixem de consumir os carros a diesel e passem a conduzir e a comprar carros híbridos ou elétricos, mas eu diria que o híbrido não será tão transitório, mas o elétrico vai ser um carro ou um sistema de mobilidade já muito transitório. Porque, na verdade, o que nós vemos é o que é que se vai fazer depois às baterias passados 10 anos. Elas vão ter um custo ambiental. O que é que nós vamos fazer para produzir energia para o carro elétrico sustentar e ser, do ponto de vista equilibrado para aquilo que é a energia que é necessária produzir para o meio ambiente? Portanto, há tudo muitas isto questões aqui. São questões que nos levam a repensar qual o tipo de mobilidade e, acima de tudo, qual é o produto que nós vamos usar para nos queremos deslocar, porque nós estamos a consumir, e veja, nós estamos neste momento a consumir aquilo que o planeta produz, já gastamos o que este ano já tínhamos direito vamos gastar em maio ou junho, o que significa que a meio do ano já gastamos tudo o que é aquilo produzido pelo planeta e já estamos a consumir do ano seguinte, o que do ponto de vista ambiental não é muito saudável. Muito bem. Nuno, passamos agora ao último tema. Falamos da Cimeira da Coreia do Norte e dos Estados Unidos. Bem, eu acho que a primeira questão é um tema recorrente, é verdade, mas é um tema recorrente já primeiro... Já que também falámos dele na semana passada. É verdade, mas é um tema recorrente e eu acho que é relevante salientar duas questões. A primeira questão é que nós, quando falamos do presidente Trump e quando há aquelas notícias a dizer que há um jornal nos Estados Unidos que conta por dia as mentiras que Donald Trump diz no seu Twitter, eu acho que qualquer um dos europeus acha isso uma coisa inconcebível. Como é que um presidente se dá ao luxo de escrever no seu Twitter mentiras sobre questões de Estado? E alguém que ouve isto diz que não é normal. Mas, na verdade, o que aconteceu na Cimeira é que
nós agora, só depois de realizada a mesma, é que ficamos a saber alguns detalhes, nomeadamente o almoço em que o Trump iria tentar selar ali um acordo com o líder da Coreia do Norte. O Trump nem foi ao almoço. Portanto, nota-se ali logo, tipo do género, isto já não está a correr bem, daqui já não vamos fazer nada, portanto, não vou perder mais tempo com estes senhores, vamos já embora. E do lado da Coreia do Norte, vemos, e isto é que eu acho que é muito preocupante, e este é que é o sinal mais preocupante, é que já foram dadas instruções para começar a produzir mais, melhor e, acima de tudo, novos elementos para a energia nuclear. Bombas atómicas, ogivas e afins. Portanto, nós neste momento o que vemos, a base nuclear da Coreia do Norte, é que vemos um líder que, ao fim e ao cabo, ele é capaz de se sentir gozado, por assim dizer, porque a expectativa que tinha naquilo que era a relação com o Presidente dos Estados Unidos foi completamente degorada. E vemos também outra questão. E não haverá outra cimeira. Essa é que é a questão. É quem é que agora, a nível mundial, tem a capacidade de conseguir sentar o líder da Coreia do Norte e que ele reconheça crédito internacional para isso. Porque nós vemos e ouvimos que os Estados Unidos é a polícia do mundo. Portanto, se a polícia do mundo teve um comportamento desviante e realmente não conseguiu chegar ao fim da segunda cimeira e não conseguiu celebrar um único acordo, e desaproveitamos aqui uma grande chance, vemos neste momento que eu olho para o líder da Coreia do Norte e digo, o senhor neste momento diz, eu estou sozinho, não tenho que renegociar nada com ninguém, já o líder da polícia do mundo fez o que tinha a fazer e eu agora vou estar por minha conta e medida. O que significa que nós perdemos todos, uma grande oportunidade e não vejo, sinceramente, que os Estados Unidos venham a perder muito mais tempo com este assunto. E agora reforço a ideia de um antigo líder diplomático que estava na Coreia do Norte americano, que dizia que esta última cimeira não foi mal preparada, foi muitíssimo mal preparada, porque a verdade veio-se a confirmar com este relato de ausência do Donald Trump e, acima de tudo, das instruções que foram dadas logo a seguir. E depois, um detalhe que nós olhamos e pensamos que é insignificante, mas o líder da Coreia do Norte tinha uma paragem prevista em Pequim. E essa paragem também não foi feita. Portanto, ele, neste momento, os dois grandes blocos a nível mundial, eu não estou a ver a Rússia neste momento a querer e a ter a capacidade e o reconhecimento mundial para poder impor algum tipo de negociação ao líder da Coreia do Norte, portanto, neste momento estamos entregues ao crescimento de uma nova base nuclear ali na Coreia do Norte, o que será muito prejudicial para todos nós. Muito bem, Nuno. Não fechamos sem antes falarmos da dica da semana. Esta semana é o livro de reclamações eletrónico. Sim. Antes as pessoas tinham todas um livro de reclamações que tinha que estar quer nas repartições públicas, quer nas empresas de comércio e de serviços. E, na verdade, aquilo que vai acontecer neste momento é que até ao dia 1 de julho de 2019 vai estar implementado a todas as empresas o livro de reclamações eletrónico. Isto é uma evolução daquilo que é o Simplex. Eu reconheço isto como uma vantagem, uma mais-valia, desde que tenha uma utilização pedagógica. Na verdade, muitos empresários estão distantes desta realidade, não leem o Diário da República, não estão filiados em associações que lhe possam dar informação, mas, na verdade, isto é uma imposição legal e que pode vir a ter consequências para os empresários. E aqui, quando eu falava da questão de utilização pedagógica, é que nós muitas vezes, e eu já tive o dissabor, não das minhas empresas, mas de outras, de ler alguns relatórios daquilo que são os relatos das queixas, e às vezes as pessoas fazem queixas inacreditáveis, e a minha preocupação é a capacidade que o sistema tem para responder ao nível de queixas que vai acontecer. Porque, na verdade, nós antes, quando nos deslocávamos a uma loja, o que acontecia era que não gostávamos de alguma coisa, algum incidente que tinha acontecido, chamávamos
o proprietário ou a pessoa que nos estava a atender e ela dava-nos o livro de reclamações. Caso não o desse, podíamos chamar a autoridade local, Polícia de Segurança Pública ou a GNR, e automaticamente eles eram obrigados a dar o livro de reclamações. Fazia-se a participação. Muito rapidamente, Nuno. Na verdade, o que vai acontecer é que agora as pessoas vão estar à distância de um clique. Portanto, a pessoa vai para casa, depois de já ter pensado muito no assunto, e vai escrever para ali a torta e a direito, e as reclamações, do meu entender, vão disparar de uma forma assustadora, e não sei se o nosso sistema está preparado para responder a essa necessidade. Muito bem, Nuno. Terminamos hoje o Espaço Opinião fim de semana. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito para lhe desejar uma boa semana. Obrigado, igualmente. Assim que nos acompanhou, marcamos encontro na próxima semana. Até lá, boa semana.